Agradeço o privilégio de ter vocês aqui, porque eu sei que o horário também é difícil, para a gente é conveniente, porque é o horário comercial, que a gente acredita muito que o que a gente vai falar aqui hoje é importante e marca um momento diferente para o turismo de Bom Jardim. Quero falar para vocês que a gente está lúcido do que é Bom Jardim, a gente está lúcido dos nossos gargalos, né? A gente sabe do nosso problema de infraestrutura, de estrada, de tudo que a gente tem que melhorar, mas a gente acredita piamente que o grande diferencial que a gente pode apresentar para vocês hoje é o planejamento que a gente está construindo. Porque eu posso dizer de cadeira, por outras gestões que eu acompanhei, que existe um vício muito grande em tratar turismo. Turismo é visto como festa, né? O secretário de turismo é o secretário que faz festa. E não é visto o turismo como a economia ser movimentada, como atração de visitante, né? Isso não é feito. Porque a gente funciona muito no improviso, a gestão pública, né? Então eu quero poder realmente organizar no sentido de que a gente tenha uma máquina, a gente tenha uma secretaria em prol de uma política setorial em que ela consiga trabalhar com menos improviso e que ela tenha base para um futuro. Então o que a gente está fazendo hoje é planejar, e eu acho que isso é super importante para o futuro. Para amanhã não sei, mas para o ano que vem, certeza. A gente não fez um desenho de gabinete, realmente houveram visitas técnicas e várias, a gente não pulou a parte chata, que muitas vezes o trabalho político tem disso, né? Que é partir direto para as palmas, e pula a parte chata. As visitas aconteceram, a gente sabe a fragilidade de cada atrativo, a gente sabe a fragilidade nossa como executivo. Eu poderia vender para vocês aqui um cenário ideal, mas eu sou realista, eu moro em Bom Jardim, eu não vou dizer que isso aqui é a Disney, né? Então, assim, a gente sabe, principalmente das estradas que afetam todo mundo aqui, a gente expôs isso até para o Estado, que nenhum atrativo nosso chega de asfalto, todos chegam de estrada de terra batida, e isso tem que ser considerado, isso foi falado para o Estado. É o grande gargalo nossa infraestrutura. Estou acabando adiantando uma coisa que o Tony vai falar, mas isso é óbvio para vocês também. A gente precisa que todos na cidade entendam como fazer o turismo a longo prazo, a gente atacar o mesmo plano junto, e a gente também precisa fazer essa contaminação dentro do governo. Eu sou muito franco, e eu acho que tem que ser assim que a gente estabelece uma relação mais clara. Eu tenho que ser muito franco com vocês que nem dentro da prefeitura é muito claro para os gestores os gargalos do turismo e a importância do turismo. Fato. A gente está fazendo esse trabalho de mobilização não só com vocês que são da economia privada, a gente também está fazendo essa sensibilização interna. O secretário de obras precisa entender a relevância das estradas do turismo. A gente não pode ficar falando só nas estradas da agricultura, são economias iguais, geram emprego e renda da mesma forma. A gente não tem máquina, a gente não dispõe de material para que o próprio turismo socorra vocês. Então hoje, no primeiro momento, o que a gente tem tentado fazer é sensibilizar todo o executivo de que tem que haver o mesmo tratamento da agricultura para o turismo. A gente está aqui com contribuidores que são com formação em turismo, a gente tem tentado se atentar para a informação acadêmica, não descartar isso, não achar que a gente sabe só porque é de Bom Jardim fazer turismo pelo vento, né? Então, esse frescor da academia e da faculdade tem nos ajudado muito. A gente já apresentou na Câmara, o pessoal do Conselho acompanhou isso. Já apresentamos para o prefeito, que nos deu carta branca em certas ações para tirar o planejamento do turismo do papel, né? E a gente vai continuar nessa sensibilização para que todo mundo conheça o nosso discurso e se concordar que a gente tenha a mesma missão daqui para frente, né? Entender que o turismo não é festa, só festa, a gente precisa ter uma agenda positiva, a gente precisa ter um calendário atraente, mas a gente tem que ter muito mais do que isso. A gente tem que ter sinalização, a gente tem que ter estrada, a gente tem que ter uma roteirização, a gente tem que vender. Turismo é vender, vamos para as agências, vamos comercializar, né? Vamos chamar o setor, os formadores de opinião e vamos vender essa cidade, que é o que nunca... Essa barreira do turismo chegar numa fase de comercialização nunca aconteceu. E é o que a gente pode fazer nesses 3 anos que ainda nos resta. Vencer essa barreira do planejamento agora, que é uma fase importante que não dava para pular, que a gente fez, e tentar ainda nessa gestão chegar numa comercialização. Chamar agências, mostrar pacotes, a gente dividiu a cidade em pacotes.
né? E começar de forma lúcida. A cidade não está toda pronta, mas não dá para a gente ficar na discussão do ovo ou da galinha. Eu sempre disse, antes de estar aqui na cadeira, que turismo é atividade de cidade pronta, que turismo é a cereja do bolo. Mas se a gente for esperar o bolo estar todo pronto para botar a cereja, nós estamos salvos. Aí nem vocês trabalham e a gente pode ficar de férias, né? Então, assim, a gente é obrigado a inverter um pouco a lógica, entender que as fragilidades estão aí, mas tentar mostrar o melhor para o turista e quebrar a ordem. Vamos trazer gente, que trazendo gente movimenta um pouco, é mais dinheiro que entra, tendo mais dinheiro a gente investe. E aí a gente corrige fragilidades com o dinheiro que entrou. Então é inverter um pouco a lógica. Mas ao mesmo tempo somos uma cidade que tem uma estrutura básica, um hospital referência na região assim, de atendimento, escolas, rodoviária. Sabemos das fragilidades, a gente tem. Hoje a gente corta um dobrado para tentar manter o nosso atrativo. Porque a gente, para mostrar que está no mesmo barco que vocês, a gente resolveu botar todo o nosso equipamento de cultura como atrativo de turismo e também receber visita e também entrar nesse roteiro. E a gente fazer a máquina funcionar para estar junto com vocês é bem complicado. Manter a grama cortada, manter o parque limpo, manter o museu funcionando, os reparos que o museu precisa, com a seriedade que é a manutenção de uma história, de um patrimônio que é tombado, ter o funcionário para estar aqui no fim de semana, negociar uma escala flexível, que ele esteja aqui, a gente garantir que o museu vai estar aberto no horário que o turista quer. Não pode ser no horário que a gente quer, tem que ser no horário que o turista quer. Então, enfim, a gente tem tentado mostrar para a cidade que a gente também está fazendo o dever de casa. Não é só falácia, não é só falação. A gente tem tratado com muita seriedade a história de ser um atrativo e de contribuir para os outros, contribuir para a hotelaria. Você pode ter certeza, Janine, que hoje, a gente vinha falando lá fora, vocês podem, de olho fechado, mandar um hóspede de vocês vir aqui, porque vai ver uma coisa justa. Se vai ser igual ao Louvre, eu não sei. Se vai ser high-tech como alguns museus em São Paulo, eu não sei. Mas tem uma história bem contada, uma dinâmica bem contada, uma experiência de visitação simples, mas muito bem construída, né? E a gente percebe isso todo dia. Todo dia a gente está entregando uma coisa nova. Quem nos acompanha na rede social vê que a gente compra uma coisa nova, adquire uma relíquia nova, a gente vive em pesquisa para resgate e aprofundar, para não ficar na superfície da história. O trem, o imigrante, não, a gente quer sair desse senso comum e a gente persegue essa história mais profunda todos os dias, com entrevista, com estudo, com pesquisa, fazendo parcerias. A gente já futucou os historiadores da região inteira. A gente tem um grupo de colaboradores do museu que envolve as pessoas mais influentes de história da região. Então, assim, é uma perseguição incessante para realmente oferecer para a comunidade o melhor e para que o turista revisite e sempre tenha algo melhor para ver a cada visita. A gente pretende fazer uma capacitação, ampliar isso. A gente está construindo uma roteirização com a ajuda do Marlon para falar desse prédio aqui. Quem entra, a gente fala, tem oficina, que é um anfiteatro, que era uma usina de café. Hoje a gente fala por alto e a gente também vai aprofundar isso para contar melhor a história desse prédio. Quando a gente fala do complexo cultural, a gente não mostra só o museu. A gente vem lá do zoológico contando a história desse remanescente todo, né? Do distrito quase. Que aqui foi o marco zero do primeiro distrito. E a gente conta essa história toda até chegar no museu. Mas o passeio pelo complexo começa lá, né? Então, assim, a gente percebe todo dia, tem momentos que são frustrantes, que a gente quer dar um passo à frente. E as logísticas e as dificuldades do dia a dia fazem a gente ter que dar um passo atrás, em vez de dar um para frente. É o controle do portão, é a segurança do parque, é a manutenção da grama, é o dia a dia, mas às vezes a dificuldade de manter o dia a dia impede de alçar aquele voo para uma meta mais ambiciosa. Mas a gente está fazendo, tá? Então, enfim, eu só queria dar esse panorama para vocês. A gente tem sempre se desdobrado muito.
São 5 ou 6 coordenações dentro da secretaria, cada um trabalhando com um lado. A gente entregou ano passado mais de 60 ações em 12 meses, grandes, não estou botando pequeno varejo no meio, então realmente a gente conseguiu entregar 6 grandes conquistas por mês. Esse mês, se Deus quiser, a gente entrega uma outra grande parceria, que as coisas são plantadas com antecedência, planejamento, não tem outro jeito para isso, não dá para pular e correr e ter o fruto de cara, né? A gente começou uma parceria há quase um ano com o DRM, Departamento de Recursos Minerais do Estado, e o DRM é apoiado por diversas faculdades públicas, né? E nesse processo acadêmico eles construíram um novo conteúdo para a placa de sinalização geológica de Santa Teresa. A placa em Santa Teresa é de 2001, é uma das primeiras do Estado, então assim, não é nada de novo, essa sinalização já existe. A gente está revitalizando o conteúdo. O que a gente tentou trazer de novo e provocar o Estado é que não parasse naquela. A gente quer poder fazer sinalização geológica de outros atrativos. Vamos sinalizar a serra de vocês, Aguda, Agudinha, Macacu, vamos sinalizar aquele conjunto, porque a formação rochosa ela é lindíssima. Aliás, a gente pretende até, um outro caminho para o turismo perseguir também, que é a questão dos monumentos naturais. Vamos botar por lei que a Serra do Macacu lá é um monumento natural, vamos trazer mais uma chancela para o receptivo da região colecionar, são coisas para a gente perseguir, né? Mas enfim, o que a gente conseguiu avançar? Foi tirar um pouco mais do Estado. Em vez de a gente só reformular uma placa que estava pronta, a gente conseguiu mais 2, né? Então, hoje vai ter uma placa dentro de um atrativo que é privado, eu não dei a placa, ele vai construir a placa dele. Mas é porque é interessante para ele, que é o Minha Glória. Minha Glória está no sopé da pedra, a pedra é o atrativo dele, é um dos diferenciais dele, aquela paisagem da pedra. Ele resolveu nos apoiar no projeto, ele vai ter esse conteúdo lá dentro. Então é bobeira, mas a gente conseguiu trazer um conteúdo que de alguma forma sofistica a experiência do hotel deles. E a gente vai desdobrar também botando uma na comunidade, que é algo muito legítimo. A comunidade de Santa Teresa vai ganhar a mesma placa. Então essa informação vai estar mais capilarizada. Isso a gente entrega esse mês, se Deus quiser. Com dificuldade, lixando a placa aqui, pintando a placa aqui, porque não dá para pular essa parte. Não faz assim e aparece a placa. Não tem. A gente aqui tem que inventar a demanda e inventar a solução. Somos uma política pobre. Uma política sem dinheiro. A política setorial de turismo, cultura, essas políticas que não são as essenciais como educação e saúde, não tem dinheiro carimbado. Quem fala isso é mentira. Não vem dinheiro de Brasília para turismo. Isso é mentira. Não tem. Carimbado que chega todo mês, igual que chega do Fundeb para educação, igual que chega do SUS para essa... Mentira, não tem. O que eu posso passar de cenário, que é uma notícia positiva nesse sentido? A gente tem tentado construir 2 fontes de renda para subsidiar essas políticas setoriais. Então a gente está vendo uma forma de arrecadar para o turismo, e isso sem tributar vocês, tá? Eu não vou devolver essa conta para vocês. Porque, inventar mais um imposto para sobrecarregar o hotel, o restaurante, não é essa a questão. A gente conseguiu um recurso que, se Deus quiser, ainda esse ano pingará para o turismo. E a gente conseguiu um outro recurso que, se Deus quiser, muito em breve vai estar caindo no Conselho de Cultura. Então, como eu falei com vocês, de preparar um futuro. Posso não fazer nada hoje, o dinheiro que pode entrar pode ser muito pouco, mas em breve vai ter, não tem nada hoje, tem 0. Então, em 2, 3 anos, o Conselho poderá decidir como usar esse dinheiro do fundo para a política de turismo. Pouco, mas vai entrar. Então, assim, e aí não é falácia, realmente a gente está fundamentando para isso, tá? Coisa fundamentada que eu posso falar e eu posso vender essa ideia. Muito em breve teremos fonte de financiamento para política setorial de turismo e política setorial de cultura, que é o que não tinha, tá? Todos vocês devem estar bem prejudicados com a questão do Covid, dos decretos, desse novo isolamento. A gente não está à parte disso tudo não, tá? Só que a gente às vezes fala muito sozinho, porque nessa falta de sensibilidade de entender que vocês são uma economia importante, muitas vezes o cara acha, primeiro que acha que eu estou negando a doença. Quando eu vou falar que eu quero flexibilizar o decreto para vocês, acham que eu estou fazendo um absurdo de negar a Covid. Não é isso, eu sei que a Covid existe,
mas eu quero mecanismos com segurança que vocês trabalhem. E isso às vezes não é entendido na minha fala. Acha que eu estou pulando a Covid e estou querendo só beneficiar vocês. Mas enfim, a gente está nessa briga, tá? De flexibilizar o decreto e de alguma forma garantir que vocês não tenham mais esses tratamentos aí. Enfim, acho que já falei demais. Deixo o Tony agora realmente dar o cenário e as diretrizes que a gente pensou para essa economia nossa. Para quem não conhece, Tony Barreto, é o meu nome artístico, né? Eu fundei o Conselho de Turismo, e assim também está aqui presente. Isso foi mais ou menos em 99, 2000, mais de 20 anos atrás. Eu fui o primeiro presidente do Conselho de Turismo. Depois ajudamos a fundar o Conselho Regional de Turismo. Depois eu vim trabalhar na Secretaria de Turismo de Nova Friburgo. Estou agora aqui na Secretaria de Turismo e também me tornei um privado, do setor privado, que eu tenho lá no meu sítio, eu fiz uma pequena hospedagem e alugo pelo Airbnb. Hoje eu até sou um super hóspede do Airbnb, né? Então, eu adquiri durante esse tempo todo uma experiência no assunto. Muitas palestras, muitos cursos, muitos seminários, etc. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui falando sobre turismo. Apesar de eu estar na Secretaria de Cultura, Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico, nós vamos falar de turismo só e vamos falar do papel do setor público no turismo, não do privado. Tá? O que vocês vão ver aqui foi o mesmo que foi apresentado na Câmara dos Vereadores. Claro que lá foi muito mais resumido, né? E aqui a gente vai poder dissertar melhor. Tá bom? Em primeiro lugar, a competência da Secretaria de Turismo, o que compete à Secretaria de Turismo fazer, qual é a atuação da Secretaria de Turismo deve ter no fomento ao turismo e as ações diretas da Secretaria. É isso que a gente vai tratar aqui hoje. Se eu perguntar para os senhores o que é o turismo, cada um vai dizer uma frase, cada um vai dizer uma coisa. Né? Se alguém de vocês falar assim, turismo é a arte de trazer turista, para mim já está bom. É basicamente isso. É lógico que são muitos braços que envolvem essa atividade, né? Mas, em suma, o que conta é a presença do turista na nossa cidade, gastando na nossa cidade. Né? Se a gente colocar nesse gráfico aqui, um pequeno sistema econômico da cidade, você tem o sistema econômico representado pela prefeitura como exemplo. Ele remunera o trabalhador consumidor, que seria o funcionário da prefeitura, que gasta no município, que seria o mercado, e isso retorna em imposto para a prefeitura. Então, isso aqui é um ciclo econômico que acontece, claro que não é assim, isso é uma coisa muito macro, muito superficial, muitas coisas acontecem nesse caminho, mas em suma seria isso, né? A pessoa que mora na sua cidade, ela recebe do mercado, do sistema econômico da sua cidade, gasta na sua cidade, aquilo retorna de imposto para o prefeito, para a prefeitura. Geralmente isso aqui é incipiente, isso aqui, geralmente cidade pequena recebe subvenções, recebe royalties de petróleo e tal. Acontece que quando chega no funcionário, no trabalhador, ele gasta fora. Né? Então o retorno para a prefeitura ainda é pior ainda. Então nesse esquema aqui, que é o mais real de todos, a prefeitura fica deficitária de recursos, né? Porque o trabalhador, o consumidor, ele gasta fora, ele viaja, ele compra pela internet, ele gasta no vizinho, no município vizinho, então fica devendo fica incipiente esse retorno de recursos para a prefeitura. Agora, o que poderia melhorar isso? Veja a diferença. Nesse esquema entrou um cara lá, aquela bolinha vermelha lá, que é o turista. O turista gasta na cidade, é a única coisa que ele faz, o turista ideal, tá? Ele gasta na cidade os recursos dele e aquilo movimenta a economia da cidade e aquilo retorna novamente para a prefeitura através de impostos, melhorando a qualidade de vida, aquilo tudo que a gente já conhece. Tá? Ainda assim, pode ser que não haja uma compensação necessária, mas já é muito bom quando se entra o turista na cidade. E melhor ainda,
se fosse dessa maneira, aonde a pessoa, o consumidor gastaria menos fora e mais na cidade e ainda entraria os recursos do turista. Isso aqui pode fazer uma cidade enriquecer, pode trazer melhoria de vida dos seus cidadãos. Uma cidade como Friburgo, por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa que é de lá, ela falou, hoje Nova Friburgo, ela, praticamente quem mora lá não precisa sair para fazer nada. E ainda recebe a arrecadação do turista. Ou seja, aquele cara lá, o vermelhinho, ele pode ser responsável pelo enriquecimento do município e pelo aumento da qualidade de vida. Tá? Então tem muita cidade que enriquece por causa do turismo, sua economia em volta em torno do turismo, mas como é que aquilo aconteceu? De uma hora para outra? Não, é uma coisa muito complicada. Envolve uma cultura, né, do cidadão, um entendimento, uma mobilização, uma sensibilização, envolve muita coisa. Então a gente tem que começar, nem que seja do zero. Então é o que a gente vai começar a fazer estamos fazendo agora a partir desse ano que passou e mais efetivamente nesse ano. A definição que foi adotada pela Organização Mundial de Turismo em 94 salienta que o turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual. Eu estou focando nisso, que depois a gente vai ver. Por um período consecutivo inferior a um ano com finalidades de lazer, negócios ou outras. Né? Então, aqui, a partir daí, considerou-se também o turismo de negócio como uma atividade turística propriamente dita. Nessa conjuntura toda, a gente perguntaria, existe turismo doméstico? Sim, mas só que é considerado turismo doméstico aquele que ocorre dentro do território nacional, segundo a OMT. Então, esse conceito é relativamente novo, principalmente enfatizado na pandemia, que, não, turismo doméstico é aquele feito no seu próprio país. Então não é aquele que a gente está pensando que o cara ficou na cidade. Não, por enquanto, não há turismo, não é considerada atividade turística se o cara se deslocar do seu local de residência e visitar outro. Se ele não fizer isso, não é considerado turismo. Vamos entender mais ainda por quê. Bom, a gente podia falar o seguinte, por se tratar de uma atividade econômica, se ela é plena ou não, pode não fazer diferença, em primeira análise, na remuneração do empreendedor. Não é? Mas, voltamos para aquele primeiro slide lá. Ou seja, mesmo Nova Friburgo tendo passado um fim de semana lotado com friburguenses visitando os atrativos turísticos, aconteceu só um manejamento do sistema econômico dentro da cidade. Está faltando o que aqui? O vermelhinho lá, o turista. Outros empreendimentos que não faturaram neste caso interno. O hotel não faturou. Se o cara visitou a própria cidade, ele não se hospedou no hotel. O guia turístico não ganhou dinheiro. Né? A agência de viagem também não. Então começa-se na definição do que é turismo, tudo isso é colocado em xeque, tudo isso é colocado em questão. Então, podemos dizer que a existência do turista externo, aqui está entre aspas, porque isso é um pleonasmo, né? Turista externo, a gente já está aprendendo isso agora, é essencial para que uma atividade de uma cidade seja classificada como turística. É preciso que toda a corrente do trade seja movimentada. Trade é os participantes, né, os vários envolvidos na atividade turística. Então, se o cara não se hospedou no hotel, ele já não completou o movimento do trade, ou seja, aquilo já não é considerado turismo. Por isso é que o Ministério do Turismo, quando ele quer pontuar as cidades turísticas, e colocar elas num patamar, hoje é dividido em A, B, C e D, Bom Jardim é D, assim como todas as da nossa região, exceto Cantagalo, que é C, tirando Friburgo, né? De Bom Jardim para cima, são 11 cidades classificadas. Tudo em função, principalmente, da atividade hoteleira.
Por quê? Se eu tenho, como é que eu vou calcular se tem turista na cidade? Como é que eu sei que a cidade é turística? Ora, se os hotéis estão cheios, tudo aquilo remete a toda uma sequência de atividade turística funcionando. Pô, se o cara está no hotel é porque ele vai almoçar em algum lugar, porque ele está na cidade, porque ele vai ver algum atrativo, né? Se ele não está no hotel, eu não sei. Ele pode estar só circulando pela cidade. Então, se a gente quiser aumentar a pontuação nossa no Ministério do Turismo, até para a questão do mapa turístico, o principal fator é número de hospedagens, número de visitantes e de hospedados em hotéis, o quanto de emprego aquele hotel deu naquele período e o quanto a Receita Federal computou de arrecadação daquele hotel. A atividade hoteleira é uma referência para que se dizer se uma cidade está com turista ou não. Então, agora falando enquanto poder público e falando do turismo, qual é a competência da Secretaria de Turismo? A função do poder público na atividade turística deve ser de fomento e não de execução. Já começa aí a diferença. Muito se tem feito durante os anos, achando que na Secretaria de Turismo, como o Jackson já colocou, é de executar, de fazer uma festa. Secretaria de Turismo está fazendo aquilo, está fazendo aquilo. Só que o empreendedor sempre foi colocado de lado, né? Esta incumbência deve ser exercida pela iniciativa privada. Compete ao poder público corroborar, fomentar, orientar e respaldar a atividade. Lá na frente a gente vai ver por quê. Então, ele pode realizar atividades pontuais por questões de sazonalidade, garantindo a agenda como uma festa, uma feira, por exemplo. Mas ainda neste caso, deve incentivar a iniciativa privada a fazê-lo sempre que possível. Entendendo mais o turismo. Turismo é dinâmico, turismo é movimento. Se não tiver movimento, não existe turismo. A chamada indústria sem fumaça deve ter um objetivo de lucro financeiro. Turismo é pago, turismo é economia. Tá? Na verdade, não existe patrimônio turístico. Existe o patrimônio cultural, o histórico, o ecológico, o religioso, de lazer, etc. O turismo explora, no bom sentido, esses patrimônios. O Cristo Redentor é um patrimônio religioso e é um atrativo turístico, né? Eu considero o Pão de Açúcar, o teleférico, o equipamento, né? Como equipamento de lazer, que é um atrativo turístico, né? Você tem aqui o monumentos culturais, né? Temos patrimônios naturais, tudo isso o turismo explora. Eu quero que tenha tudo isso na cidade. Eu quero mais explorá-los, né? Então, aí nessa linha de raciocínio, surge a pergunta: existe evento turístico? Espera aí, só um minutinho. Existe evento turístico? Ora, se eu sei que eu tenho que explorar alguma coisa, um patrimônio, um equipamento e tal, o que seria um evento turístico? Eu, secretaria, teria que fazer um evento para aquilo ser um evento turístico, que aquilo vai atrair turista? Será mesmo? Sim. Evento turístico é o que atrai ou é interessante para o turista, independente de quem o executa. O calendário de eventos turísticos do município é composto por eventos que sejam interessantes para a atividade. Não sou eu que vou fazer o calendário turístico da cidade. Eu, enquanto gestor de turismo, eu vou ver o que é interessante de eventos na cidade que seja interessante para o turista. Aí eu coloco ele na rota de calendário turístico da minha cidade. Eu não vou inventar alguma coisa, né? Então, são aqueles eventos que sejam atrativos mesmo. Existe essa festa, ela está funcionando, ela está atraindo turista, então por enquanto não é. Entendeu? O que me interessa são as coisas que são atrativas ao turista. Um grupo de turistas vem aqui e ele vai querer um evento que seja atrativo. Se não for, ele vai virar as costas e vai embora. Não interessa se é cultural, se não é, se é de lazer, se é de esportivo. Se não for interessante para o turista, não é interessante para a atividade. Entendeu? Então,
Com um inegável objetivo de lucro financeiro, ele movimenta a economia local de uma forma eficaz, contínua e democrática, atingindo todos os setores da cidade. Por quê? A gente conversou com o proprietário do Minha Glória, até falamos com o prefeito sobre isso, ele confirmou que ele falou a mesma coisa, que ele enquanto empresário, que mora dentro dos Estados Unidos, ele queria que ali na entrada de banquete, aquelas lojinhas, aquela padaria, que aquilo vendesse para o turista dele também. E quando o turista dele, que é de mais alto poder aquisitivo, passasse pelo lugarejo, ele visse as coisas organizadas, ele poderia passar e comprar um pão, uma bala, ou alguma coisa diferente, um doce, um composto, alguma coisa assim. Ele, inclusive, tinha oferecido ele queria oferecer tinta para as pessoas pintarem a fachada das casas dele, porque ele, na visão dele, que é a correta, o turismo não é só ele. O turismo é esse conjunto de coisas. Tudo que o turista está olhando está sendo computado, né? Se ele vai para um local desse e é bem recebido e passa por uma localidade receptiva, ele já vê com outros olhos, entendeu? Ele já entende a cidade com outros olhos. Então ele, com essa visão, teve essa iniciativa de ajudar as pessoas a fazer isso. Então, por isso que o turismo ele é uma atividade democrática, porque todos ganham. O Minha Glória ganha, o caso vendedor de doces também ganha. E ele é contínuo, porque se parar, não existe turismo. Turismo é movimento. Isso culmina na formação de uma forte corrente. É forte porque todos os seus elos são fortes. Não adianta fazer um aqui e o outro lá. Se não tiver a cadeia funcionando, não funciona. Se o Jané pode falar assim, no Hotel Terra do Sol, como eu já sei que eu sou referência para saber se o turismo vai ser bem classificado na minha cidade, é só ter o meu hotel cheio que se dá nos outros. Mas acontece que ele só vai ter o hotel cheio dele lá se a cidade tiver recepção para isso, né? Se o turista do Terra do Sol for mal recebido na cidade, não tiver nada para ele fazer, e etc, não tiver infraestrutura, não tiver nada, dificilmente ele vai voltar. Tem tanto hotel bonito também, entendeu? Apesar de ser lindo, mas também tem outros. Então, todo mundo depende de todo mundo. Tanto o hotel Minha Glória, como o Hotel Terra do Sol, tanto outros, como os restaurantes, os pequenos, como o vendedor de doce, o vendedor de compota, o vendedor de artesanato. É uma atividade que é uma corrente, é forte, porque todos os seus elos são fortes. Então, qual é a atuação da Secretaria de Turismo no fomento ao turismo? Tá? Cabe à Prefeitura da cidade andar de mãos dadas com os empreendedores turísticos, ajudando-os principalmente com infraestrutura, divulgação, informação e organização. Classificamos em 4. É isso que o poder público faz para ajudar o turista. Se ele conseguir fazer isso, o turismo, se ele conseguir fazer isso aqui, ele está fazendo muito. Tá? Então vamos lá. Infraestrutura. Nada específico, apenas manter os serviços, as estradas, as placas de sinalização e os espaços públicos em condições favoráveis, adequadas, utilizando uma logística favorável ao turismo. Gente, nessas nossas andanças aí, se a cidade está organizada, tiver uma infraestrutura legal, já está 50% do problema do empreendedor do turismo resolvido. Né? Se o turista tiver trafegabilidade, se estiver bem sinalizado, né? se as estradas estiverem bem sinalizadas e tiver a praça estiver conservada, o hospital está funcionando, a empresa de ônibus funciona adequadamente, tem táxi, tem as lojas, elas atendem bem. Isso já é mais da metade do que o empreendedor poderia oferecer para o seu turista. Então, cabe a nós vermos a infraestrutura do município. Temos também a divulgação, oferecer todas as redes de comunicação disponíveis para o fomento de receptivos e atrativos da atividade e disponibilizar propagandas físicas. Isso aqui a gente já está fazendo, as nossas redes sociais já estão bem engajadas, tem vários mil seguidores e tal. Hoje em dia funciona muito assim, né? E disponibilizar propagandas físicas, no final vocês vão ver qual é a nossa proposta, já. Informação, que você divulga, mas tem que saber informar. E não se informa sobre turismo só para quem está chegando, quem está aqui também.
Então, vamos sensibilizar, mobilizar e capacitar os entes envolvidos na atividade turística, principalmente para melhor informação na interlocução com o turista, realizando visitas técnicas. Fizemos essas visitas técnicas, a Ana vai mostrar para vocês como é que foi. Então, sensibilizar, olha a importância de uma sensibilização. A gente conversando com, eu e o Jackson, conversando com o João da Cervejaria Breja, falando sobre um projeto nosso que é o Mão de Luva, né? O Furnas de Mão de Luva. Aí nós temos um projeto que também vai ser falado rapidamente, que seria em torno daquela figura mística do Mão de Luva, em que o turista ia lá naquelas cavernas para visitar e tal, e fomentamos para o artesanato e para outros empreendedores a configuração de um personagem, né? Então, o Jackson deu a ideia, poxa, faz uma cerveja aí que tem um personagem do Mão de Luva, dá um nome aí, né, que a gente não manda. Ele pode não ter feito isso naquele momento, mas ele disse que aquilo foi um estopim para ele continuar o que ele está fazendo hoje. Mobilização. A gente foi lá na cachaçaria do Odil, né? Então, a esposa dele, que eu esqueci o nome agora, ela se aposentou e está querendo entrar mais no negócio também. E estava pensando em começar a fazer o açúcar que eles faziam antes, o melado, aquela coisa lá na cana-de-açúcar. Depois da nossa visita, ela falou, cara, eu vou começar a fazer logo, estou animada para isso. Nós fizemos o quê? Nós mobilizamos a pessoa, né? Nós estamos incentivando a pessoa a fazer isso. Isso é um papel nosso, um papel do público. E a realização de visitas, nós vamos ver a importância disso. E a organização. A gente, no caso, inventariar e catalogar, saber o que eu tenho, tá? Isso também é uma coisa pública, a gente tem que fazer isso pelo empreendedor. Nós vamos diagnosticar, descrever, analisar, indicar, organizar e planejar com o que eu tenho, né? E prognosticar, prever, conjecturar, pressagiar, vislumbrar a execução do que eu tenho. Eu não vou executar, mas eu vou vislumbrar. Então, eu tenho isso, eu posso fazer isso, eu me organizo com isso que eu tenho para poder conseguir fazer aquilo, tá? Isso eu posso fazer enquanto poder público e entrego isso para os empreendedores, né? Essa visão do município eu tenho que entregar mastigado para o empreendedor poder partir dali para frente. Propriamente dito, qual é a ação direta nossa? Na infraestrutura, vamos começar também a chocar vocês agora de novo. Trabalhar junto com a Secretaria de Obras numa logística de ação conjunta. Tá? O que é uma logística de ação conjunta e uma logística de ação favorável ao turismo? Eu tenho que falar para o secretário de Obras, olha, eu tenho 2 ruas para consertar. Essa rua aqui vai dar um senhor muito conhecido, todo mundo gosta dele, eu tenho que consertar a rua dele porque ele merece, é um cara muito bom. E essa rua aqui que eu tenho que consertar, ela vai dar um empreendimento, que esse empreendimento todo final de semana gasta R$2.000 num açougue, que por sua vez compra no mercado, que compra o tênis do filho, e a mulher faz manicure, e o outro faz assim por diante. Tá? Se eu fechar essa rua aqui, aquele cara não vai faturar, o cara do açougue não vai faturar, o manicure não vai faturar, o mercado não vai faturar, e o emprego cai. E esse aqui, ele apenas é um nosso amigo, né? Então, peraí, favorável, o que é uma logística favorável? Vamos fazer a rua aqui, que o turismo não pode parar, essa economia não pode parar, né? Por causa dessa falta de acesso aqui, pode criar uma cadeia de um desastre econômico naquela região. Entendendo isso, o gestor público ligado à obra, ele pode ter uma sensibilização melhor e, ao invés de analisar politicamente, analisa sobre esse aspecto, né? Disponibilizar mão de obra para manutenção de placas, praças e até estradas. Por que não? Se eu sei que o problema maior do meu empreendedor é vias de acesso, por que a Secretaria de Turismo não pode ter mão de obra? O cara lá com o colete da Secretaria de Turismo limpando o bueiro, o cara com a colete da Secretaria de Turismo consertando as placas, as praças e as estradas. Por que não? Captar ou disponibilizar recursos para adquirir materiais como placas de sinalização, máquinas e materiais necessários à manutenção dessa infraestrutura. Sim, por que não adquirir máquinas como retroescavadeiras e cano basculante? O Ministério do Turismo está aí fazendo estrada.
Por que a Secretaria de Turismo não pode ter uma reta escavadeira? Quem diz que não? Se eu sei que o principal gargalo do meu empreendedor são as vias de acesso, então eu tenho que ajudar ele onde ele precisa. Eu não tenho que ajudar ele fazendo coisa política, de evento ou alguma coisa desse sentido. Eu tenho que ir lá na raiz. O que você está precisando? Isso aqui. A Secretaria de Obras consegue resolver? Não consegue. Então nós vamos ter que resolver. Porque eu estou aqui para ajudar o empreendedor turístico, né? Essa é a função da Secretaria. Então, muito lá mais na frente, nós vamos tentar, sim, trazer, não sei por aí se é emenda parlamentar, não sei como é que vai ser, projeto pelo Estado, nós vamos tentar, né, Jadson? Nós vamos tentar adquirir uma patrulha mecanizada para o turismo, para ver só as estradas do turismo. Divulgação, o que a gente fez? Disponibilizou mão de obra para engajamento nas redes sociais e na elaboração de portfólios, flyers, material gráfico e afins. Já fizemos isso, não vou mostrar para vocês. Informação, promover cursos, palestras, encontros, isso aqui é um encontro, um primeiro encontro, vamos dizer assim, né? Fan tours e outros com os entes envolvidos no turismo. O fan tour, a Ana vai explicar melhor, aquele movimento que a gente traz, recebe os agentes de viagem, os guias turísticos, para conhecer o nosso produto para depois vender. Só que nós inventamos um outro tipo de fan tour, que é o próprio empreendedor fazendo um tour no seu próprio município, para ele conhecer o seu município. Nós vamos mostrar também que nós fizemos isso. Organização. No caso, saber o que eu tenho. Disponibilizar mão de obra para a realização de inventário completo da cidade. Fizemos. Hoje a gente tem tudo catalogado. Em breve a gente vai ter esse material para vocês. Falta pouca coisa. Está faltando a secretaria. Eu quero saber tudo que tem. Até qualquer bebida do município eu tenho que ter catalogado. Qualquer restaurante eu tenho que ter catalogado. Né? Qualquer atividade eu tenho que ter catalogado. Nós estamos terminando o inventário. Como dizer, um inventário é uma coisa cíclica, né? Você vai sempre acrescentando alguma coisa, tirando outra. Organizar e planejar com o que eu tenho, elaborar formas de atuação direta do turista, como circuitos turísticos, que vocês vão ver, rotas e trilhas temáticas, tá? E articular com outras secretarias sincronia das atividades, como eventos, festividades e encontros. Aquilo que eu falei dos eventos, eu sei que algumas secretarias realizam eventos que podem ser interessantes para o turista. Vislumbrar a execução do que eu tenho. Elaborar um plano de ação consultando o Conselho Municipal de Turismo. Nós mostramos na última reunião do Conselho Municipal de Turismo um pré-plano de ação para a gente discutir e ser aprovado. Seria o plano municipal, né? Aquele que duraria pelo menos 5 anos e tal. Articular intervenção na lei de diretrizes orçamentárias LDO, né, do município, plano plurianual, etc. E na dotação orçamentária do turismo. O ideal é que o orçamento do município tenha X para o turismo todo ano. Por quê? Porque está num plano de trabalho, aquele plano foi aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo, então eu sei que eu vou ter tanto para a estrada, tanto para a sinalização, tanto para evento, tanto para isso, tanto para aquilo. Né? Esse é o ideal. E, por fim, fomentar junto às agências e guias turísticos a execução dos circuitos turísticos sugeridos com suas vertentes temáticas. O que é vertente temática? Nós elaboramos um circuito turístico, elaborando para ajudar, né? Fizemos assim, como eu falei lá, nós vislumbramos a execução. Então eu vou entregar para a agência de turismo, olha só, nós temos aqui em cada distrito, a gente desenhou um circuito turístico. Nesse tem essas atrações, nesse assim, nesse aqui. Fizemos isso para dividir geograficamente, né? Por distrito. Mas o cara pode fazer, não, eu quero um circuito temático, eu quero um circuito cultural. Então você visita o museu, visita o Tibá, visita as Altas. Eu quero um turismo de aventura. Então você visita o Pedra Aguda, você visita a Cachoeira Santa Velha, e assim por diante. Aí ele vai, um turismo de experiência, vai no Lar de Sol, vai na Cervejaria Breja, vai na Cachaçaria do Odil, etc. Então, não sou eu que vou fazer isso. É lá um ponto privado que vai decidir o que é melhor para ele. Eu estou dando mastigado para ele, dali pincelar o que ele quer. Né? Aí, popular, isso aí, são os resumos que a Ana vai falar para vocês. E, no final, essas são as intervenções que o poder público deve fazer para o fomento da atividade turística.
Eu costumo brincar e digo o seguinte: em alguns casos, se o poder público não atrapalhar, já é bem satisfatório, porque tem cidade que atrapalha o empreendedor turístico, está fazendo tudo ao contrário. Era para investir no que ele quer, investe naquilo que ele não precisa, né? São coisas políticas. Então é isso, gente. Agora vou passar para a Ana, ela vai mostrar para vocês a forma mais direta do que a gente tem feito e o que pretende fazer. Obrigado. Obrigada, gente. Então, eu sou Ana Clara, eu sou turismóloga formada pelo Cefet RJ, só que hoje em dia eu trabalho mais à frente do museu, com pesquisa, com as visitas, com os guiamentos, mas por causa da minha formação também acabo ajudando um pouco no turismo e eu tenho estado envolvida com esse planejamento aqui do turismo, que a gente vai mostrar um pouco mais aqui do que a gente tem executado. Então, aqui é só uma introduçãozinha. A atuação da gestão da Secretaria de Turismo de Bom Jardim procura desenvolver a atividade turística de maneira mais sustentável e rentável possível. Acreditamos que o turismo seja uma atividade fundamental para o desenvolvimento econômico e social de uma localidade, visto que envolve diversos setores e atores da sociedade, como vocês sabem. E para isso, elencamos uma equipe multidisciplinar para enriquecer nosso planejamento e execução das ações, além da criação constante de projetos para a promoção da atividade turística e cultural da cidade. A união de diversos saberes no setor público com a participação da comunidade tem se apresentado como uma combinação fundamental para o desenvolvimento municipal. Aqui a gente colocou 3 objetivos básicos nossos, que são a atração de turistas, que é tornar a cidade mais atrativa e pronta para receber esses visitantes que estão vindo. Infraestrutura, né, a questão da melhoria, manutenção e recuperação da infraestrutura básica de apoio ao turismo. E referência em gestão, constante capacitação e inovação inovação para melhor atender os anseios da população. Aqui a gente colocou a questão da nossa missão também, que é promover o desenvolvimento turístico como uma atividade econômica sustentável, proporcionando a inclusão social com geração de emprego e renda. Visão: garantir a efetividade das políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico através de uma gestão moderna, eficiente e transparente, visando a qualidade de vida da população. E valores que a gente colocou: inovação, eficiência, qualidade, humanização, transparência, comprometimento e ética. Aqui agora eu vou entrar falando um pouco das ações de fomento do município que a gente tem feito. Essas ações a gente já mostrou, né, como já foi dito, para a Câmara Municipal dos Vereadores, para o prefeito, e a gente também já apresentou para o Conselho de Turismo. Em relação às visitas técnicas, né, vocês sabem, a maioria de vocês sabem, porque nós estivemos nas localidades de vocês visitando. Foi um trabalho que a gente começou em março de 2021, teve uma pausa, depois nós retornamos para poder... E o objetivo que a gente quis, realmente com essas visitas técnicas, mapear e catalogar todo o empreendimento turístico municipal, mas a gente também queria a ação, porque é muito fácil fazer pesquisa de gabinete, procurar na internet, achar o site de vocês e fazer esse levantamento. Mas a gente falou assim: não vamos fazer isso, vamos até o local, vamos ouvir esses empreendedores, até porque também outras questões que a gente já sabe que tem, a questão da infraestrutura, para a gente poder conhecer, porque também é fácil a gente ouvir um empreendedor falar: a nossa estrada está ruim, mas eu não fui lá, eu não tenho como saber se a estrada está ruim. Então a gente falou: não, a gente vai lá, vamos ver como que está isso na ação mesmo. Então esse foi um dos principais objetivos, e a gente colocou ali que, né, um levantamento com base para poder realmente fazer todo o levantamento das informações turísticas e de infraestrutura básica do município, para poder contribuir com os projetos que a gente vai apresentar para vocês. Aqui a gente entra com a questão do cadastro. Para quem não conhece, é um sistema de cadastro das pessoas físicas e jurídicas que trabalham direto ou indiretamente com o turismo. E ele é um cadastro, assim, para quem não sabe, é um cadastro obrigatório para meios de hospedagem, transportadoras turísticas, agências de viagem, guias de turismo, né, que são as pessoas físicas no caso, e é opcional para áreas de alimentos e bebidas e casas de espetáculo, mas até mesmo para poder, até mesmo para esses que são opcionais, a gente também sugere que faça isso, porque, é um ponto que ajuda na questão do mapa do turismo, como o Tony falou. A gente tem, né, as regiões turísticas. Bom Jardim está incluído na região Caminhos da Serra. Hoje em dia,
Bom Jardim está com a classificação D. O Cadastro é um dos elementos que ajuda a levantar, aumentar a posição no caso, e a gente até, por isso que a gente também colocou ali, que ele oferece vantagens para essas pessoas que estão cadastrando, como acesso a financiamento por meio de bancos oficiais, apoio em feiras, eventos e ações de capacitação turística, participação de programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo e outros. Tem até a questão do programa Viagem Legal, que esse programa, basicamente, eles sugerem para os turistas os locais que são legalizados. Então, por exemplo, se está lá os meios de hospedagem, ele tem cadastro, eles são os primeiros que eles oferecem para esses turistas que estão vindo. E ali a gente tem uma informação interessante, é que muito empenho entre os meses de setembro e dezembro de 2021, a gente conseguiu aumentar de 11, saltar de 11 para 36 cadastros no cadastro, e isso entre setembro e dezembro de 2021. E a gente ainda está com esse trabalho, a gente vai retomar esse ano de novo para poder aumentar ainda mais, cadastrar o máximo que a gente puder. Aqui o inventário que o Tony já citou, né, que é o inventário da oferta turística, que realmente a gente vai colocar ali tudo, desde pontos turísticos, artesanato, os restaurantes, os deliveries, infraestrutura básica de apoio, as farmácias, tudo para que seja inventariado nesse inventário da oferta turística de Bom Jardim. A cartilha do turismo, essa é uma cartilha que já é uma produção mais interna para a gente colocar para os moradores locais, mas principalmente ele ser aplicado nas escolas. Até a gente pensou também na questão da escola ter matéria de alguma coisa falando sobre turismo. Por quê? Muitas pessoas, muitos habitantes de diversas cidades, eles temem o turismo, eles acham que o turismo é uma atividade ruim para o município. A gente até, muitos deles têm uma ideia equivocada. Então a gente quer trazer da forma mais didática possível para eles poderem entender realmente os benefícios do turismo. Então ali é uma cartilha que a gente vai explicar bem o que é o turismo, o que é um atrativo turístico, o que faz em Bom Jardim, como que o turismo é desenvolvido, tudo isso para que as pessoas tenham mais consciência sobre a atividade. Esse relatório interno, muitos de vocês, quando a gente fez as visitas, vocês lembram que a gente pegava muitas anotações, né? Então tudo que vocês falavam a gente anotando. Isso foi colocado tudo no relatório interno, porque para a gente poder fazer esse levantamento para depois também levar ao legislativo e ao prefeito. Porque ele também, além da gente ter feito o levantamento de informações de contato, a gente também fez a questão das condições de acesso, que foi muitos de vocês, na verdade a gente até fala, né, que a maioria de vocês, acho que 80% das solicitações foi questão de vias de acesso e sinalização turística, que realmente a gente, fazendo nossas andanças por aí, a gente viu que realmente é um ponto que está precisando de muita atenção. Aqui é um exemplo que a gente colocou, que a gente fez aqui as nossas observações e uns relatórios que é mais voltado para a gente da secretaria mesmo, para poder trabalhar em cima dele. Esse portfólio turístico, ele já é um portfólio de divulgação da cidade. Então, é um portfólio que vai ser voltado para os turistas que vêm para a cidade. É claro que, assim, a gente tem feito esse portfólio, mas a gente quer a parceria de vocês também. Então, assim, a gente colocou as fotos que a gente tirou do local, a gente colocou as nossas informações, mas depois vocês vão ser consultados. Vocês vão poder falar, não, eu tenho uma foto melhor, tira essa, coloca essa informação. Vocês vão ter, a gente vai ter a parceria de vocês também para a gente poder, claro que antes de ir para a gráfica e tudo, vai ter, vocês vão poder contribuir também com esse portfólio que já é de divulgação mesmo do turista que está vindo, para poder saber da oferta turística da cidade. Essa questão do curso de capacitação turística para os empreendedores, às vezes, assim, na nossa visita a gente teve o nosso olhar, mas também o próprio empreendedor às vezes falava que tinha, às vezes um turista vem aqui e me pergunta alguma coisa sobre Bom Jardim, eu não sei falar sobre Bom Jardim, eu sei falar do meu negócio. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria divulgar, colocar minha hospedagem no Airbnb, eu não sei como fazer isso, eu não sei como divulgar. Então a gente pensou, poxa, então vamos fazer, buscar parceria com o Sebrae, o meu amigo Jonathan, a gente falou de também chamar nossos professores universitários, que eles têm esse conhecimento, né, sobre mais sobre o que a gente pode fazer de curso para essas pessoas, trazer historiadores locais para falar um pouco da história do Bom Jardim, falar um pouco da história regional, porque é interessante você saber
pouco, a gente, né, como a gente já falou, apresentou as nossas ações. Em dezembro, a gente apresentou primeiro para a Câmara Municipal dos Vereadores. Aí a gente colocou, né, que além da equipe teve presente os vereadores, alguns membros do Conselho Municipal de Turismo e até alguns empreendedores do setor turístico também, e teve bastante membro também da sociedade civil. E o nosso objetivo realmente mostrar foi a questão de mostrar a transparência das nossas ações, conscientizar sobre o trabalho que a gente tem feito no poder público e firmar parcerias para poder aproximar a população das atividades turísticas também. Aqui a questão dos eventos que a gente, né, que foram realizados no ano passado, teve primeiro a reabertura do museu, foi no dia 5 de março, e foi muito interessante porque além da população local teve autoridades políticas, teve também, a gente trouxe, foi o primeiro campo que a gente fez, foi o campo da Associação de Guias de Friburgo. Eles vieram conhecer um pouco da oferta turística de Bom Jardim, e para poder depois, né, eles pegaram o que o Tony falou, né, que o Fantu é o que a gente convida essas agências, esses guias de turismo, eles visitam a cidade, conhecem a oferta turística para depois eles venderem. Então, por exemplo, agora a gente tem tido parceria com o guia de Friburgo, que é o Macário, que ele tem trazido realmente grupos para Bom Jardim. Agora, essa semana, eu recebi a mensagem, até hoje eu estava conversando com ela, uma moça que ela tem uma agência, a Mônica, ela tem uma agência, ela está querendo fazer um grupo de 30 pessoas em março. Eu estava conversando com ela falou que eles queriam vir ver o museu. Mas ela falou, o que mais eu posso ver? Você tem algum restaurante interessante para me indicar? Então, assim, estava nessa conversa com ela, vendo que o museu realmente é um equipamento que hoje tem ajudado nessa atração de turistas também. Ali foi o primeiro festival, né, gastronômico de Bom Jardim, que foi pensado para ser algo que movimente os estabelecimentos locais e estimulasse o interesse à visitação do município. A primeira edição, né, por toda a questão da pandemia, etc., foi realizada de propósito em formato mais simples e menos oneroso. A participação foi inteiramente gratuita para as empresas e a comunicação se deu através das redes sociais. O festival ocorreu em setembro e com a colaboração de patrocinadores e 16 estabelecimentos participantes. Tem algumas fotos? Aí aqui eu falo já mais mesmo do Fantu, que aqui eu já expliquei o que era, né? E a gente teve a primeira experiência que eu falei, que foi em março de 2021, com os guias de turismo de Friburgo, e o outro que foi o interno, porque a gente pensou assim, seria legal que os próprios empreendedores do circuito, vamos supor, a gente está aqui no segundo distrito. A gente tem assim, eu tenho meu negócio no segundo distrito, mas será que eu conheço o negócio do outro? Será que eu posso, por exemplo, a pessoa visitou a Cachaça L. A Cachaça L não pode falar para eles poderem também ir lá no sítio das Goiabas, não pode falar para eles almoçarem no Remanso, não pode falar para eles poderem ir lá na Santa Angélica. Então, assim, é um Fantu entre os próprios empreendedores para cada um conhecer a oferta um do outro. A gente fez o de São José, a gente pretende fazer uma segunda edição dele, porque a gente fez tem algumas fotos aqui que a gente fez em São José. A gente fez um levantamento dos pontos positivos e negativos, a gente quer fazer de novo em São José, e aí ainda tem que fazer nos outros distritos, né? Fazer aqui, fazer no terceiro e no quarto também. A gente teve o evento da Mostra de Qualidades também, em novembro, que foi um evento assim, foi dividido em duas partes, né? O dia 6 foi um evento mais fechado para os produtores, em que teve degustação de café, palestras, premiações e workshops. Já o segundo dia, que foi 7 de novembro, foi mais voltado para o público, então teve atrações culturais, teve exposições de produtos locais e regionais, e as pessoas que estavam aqui puderam adquirir alguns desses produtos. Tem a Feirinha das Artes de São José, que também muitas pessoas conhecem, que é um evento mensal, que ocorre na Praça de São José, e aí o objetivo mesmo é apresentar os artistas e ofícios da região em um ambiente agradável e familiar, gerando inclusão, emprego, renda e socialização. Aqui a gente já entra mais na questão de dados mesmo, que foi alguns dados que a gente observou que a gente teve no final do ano, né? Que a gente está, depois que a gente terminou todas as visitas. Então a gente colocou ali média de ocupação hoteleira da cidade na alta temporada ou durante festividade, 60%. Esse aqui foi um fato interessante que a gente ficou muito surpreso, que foi 941, foi o número de leitos verificados no estabelecimento. Então depois que a gente visitou todos os distritos, e aí a gente verificou os meios
foram um total de 941 leitos em Bom Jardim. A gente ficou muito surpreso, porque para uma cidade assim, a gente falou, poxa, bastante leitos. 152 unidades habitacionais em todos os estabelecimentos visitados, 283 visitas, são mais visitas no museu, mas só que a questão do livro, de assinatura, muitas pessoas não assinam, a gente colocou ali mais ou menos a média de assinaturas, e ali estava desatualizado para 31, a gente realizou 35 visitas técnicas em 2021. E aí tem a questão do cadastro também, que a gente saltou de 11 cadastros para 34 entre os meses de setembro e dezembro. E aqui são os parceiros que nós temos, e a nossa equipe também. E é isso. Porque está gravando, a voz não deve ter saído na pergunta, mas você colocou a possibilidade da união dos empreendedores, né, e fazer uma colaboração para algumas ações, como placa de sinalização e tal, que pode ser feita independentemente do poder público, tipo isso, né? Então, eu vou adiantar para você que vou mostrar agora rapidamente a última coisa que nós fizemos, tá? Fizemos esse cronograma de ação aqui e, logicamente, vias de acesso está em primeiro lugar. Então, você consegue botar lá no finalzinho lá, prioridade alta e tal, qual foi o resultado, quais são as ações a serem realizadas? Apresentar ao prefeito municipal o programa emergencial de reparo das estradas que fazem parte dos roteiros turísticos do município. Nós, quando fomos apresentar isso aqui para o prefeito, nós levamos um programa bem simples, mas com 4 pontos críticos que a gente achou, né? Um era o Pierre, o outro era o Sol Sagrado, o outro era o Minha Glória, o outro era... não me lembro qual era o outro agora. São 4 pontos que a gente detectou, assim, de prioridade, e estava lá o Quitor, não estava o Zé Cristóvão, mas estava o Quitor, e pegou aquilo ali como uma demonstração ao prefeito da nossa preocupação com isso, né? Conseguimos atingir a nossa meta, que fizemos antes da 3ª semana de dezembro. A outra ação, volta aqui, está tudo torto aqui, sinalização turística. Acabamos de segunda-feira foi a nossa última investida, percorremos todos os... Mesma coisa que a gente fez com as visitas, nós percorremos todo o município, fotografamos, analisamos cada bifurcação, cada ponto que precisaria de placa. Esse projeto está em fase de final, não sei quantas placas vão dar. Esse projeto prevê placas oficiais, que são aquelas urbanas, aquelas verdes, né? Que vai dizer, para cá é Silveira, para cá é Retiro, para cá é... né? E vai dizer, para cá é Pedra Aguda, para cá é São Pedro, e assim por diante. E as placas marrons, que são as oficiais de turismo, que falta aqui para o museu, que falta para o galpão cultural. Quem chega na cidade não tem isso, né? Não tem a hotelaria, não tem nada. Bom Jardim não tem sinalização turística e muito pobre sinalização urbana, não tem. Então, isso foi um projeto que nós fizemos, bota o final aqui, que a nossa meta era até segunda quinzena de janeiro, que foi até dia 31, a gente até brincou, terminando no dia 31 mesmo, foi segunda-feira, só estamos em fase final de execução. E tem as placas artesanais, tá? Nós temos uma ideia aqui de fazer placas para os empreendimentos turísticos, porque não pode ser oficial se colocar o nome do empreendimento. Então você fala Pesqueira Merique, tem que ser artesanal. Eu posso até colocar, tem pesqueiro na área, tem hospedagem na área, mas não posso dizer o nome. No artesanal eu posso. Então eu posso pegar assim, lá, a gente foi lá no celular, tem 2 bifurcações, que uma que vai para o Chevron, outra que vai para Caieiras, outra que vai para Emerique. A gente achou que ele faltava uma placa legal, anotamos, já tem. Então, mas isso a prefeitura, a gente vai tentar ver se a prefeitura banca essas primeiras
como incentivo para o empreendedor, entendeu? Já que a gente mobilizou o prefeito e ele deu carta branca, então a gente vai mobilizar. Então o objetivo é, o turista ele não vai se perder. Se tiver uma bifurcação, a gente foi lá na Refúgio Humaitá. A gente se perdeu porque tinha uma bifurcação que para cá é um lugar, para cá é outro. Não, a gente tem que ter uma placa ali, né? Aí depois a gente vai mostrar para vocês os pontos todos que a gente catalogou e as fotos dos pontos. E o tipo de placa a gente vai discutir. Legal seria se fosse uma padronizada para todo mundo, né? Uma artesanal legal, padronizada, onde todos os empreendimentos turísticos tivessem. Olha o que o turista vai achar quando chegar na cidade de uma organização dessa. Então, outro ponto que eu tenho para cá é capacitação do trade turístico, que é justamente cursos, palestras e encontros que a gente está fazendo. Nós botamos uma meta até a segunda quinzena de março, então até lá nós vamos tentar uma capacitação com os empreendedores. Está tendo uma agora em Macuco, que é pelo Sindicato Rural, que nós vamos trazer para cá também, que é sobre turismo rural, né? Então eu já falei até com o Roberto, presidente do sindicato, ele no momento não traz porque ele está sem mobilizador, mas ele vai trazer. Então outras capacitações também para o empreendedor. E a outra meta, a promoção, são portfólios, né? São adesivos, são cartazes, são mapas, são vários materiais de promoção do município. Então, nós colocamos uma meta até a primeira quinzena de fevereiro agora. Por quê? Porque nós já estamos com um planejamento do material gráfico. A ideia é nós mandarmos confeccionar mapas turísticos, um mapa que na frente vai ter todos os 4 distritos e seus respectivos roteiros, entre aspas, e atrás todo o inventário do município. Nós vamos fazer revistas. Todos aqueles portfólios de cada empreendimento vai estar numa página da revista, né? Então a gente vai distribuir aquilo ali, o empreendedor. Então o turista vai desfolhar aquela revista, vai ver todos os empreendimentos que tem no município. Nós temos também a cartilha, que vai ser distribuída internamente, como a Ana falou, aquela cartilha informativa, o que é o turismo, nas escolas, né, para todo mundo ficar sensibilizado com o turismo. E adesivos também automotivos, né, porque é legal eu visitei Bom Jardim, ou eu amei Bom Jardim, sei lá o que, nos automóveis. Começar a colocar uma cara de cidade turística, né, que é o que começa a alavancar. Daí que começa tudo, né? Aquela bola de neve do turista começar a vir com frequência, começa assim. E a outra meta que a gente traçou para o final, roteirização turística, foi o que a gente fez. Deixa eu ver se está no prazo. Nós botamos até, junto com a reunião do Contur, nós tivemos a reunião do Contur em dezembro, e nós mostramos a roteirização turística que a gente fez. Vou mostrar até uma aqui rapidinho para vocês como é que a gente idealizou. E como eu disse, nós fizemos uma sugestão, né? Olha, você quer o segundo distrito, o terceiro? Ele tem isso aqui. É isso aqui que a gente identificou, que são potenciais turísticos. Alguns ainda não são produtos turísticos, tem isso também, tá? Às vezes você tem um potencial, você tem um atrativo, um potencial atrativo turístico. Aí ele vira um atrativo turístico, mas ainda não é um produto turístico. O cara não pode visitar, né? Você descobre um lugar muito bonito, você descobriu um atrativo, mas o cara não pode ir lá porque não tem acesso, não tem ninguém para falar, não tem água, não tem nada, então ele não é um produto ainda. Então, alguns empreendimentos falta a gente capacitar para se tornar um produto 100% para o turista. Nós triplicamos o número de cadastro, vamos tentar atingir muito mais. O Jonathan, que é o nosso colaborador aqui que fez esse trabalho, vamos ver se até no final de fevereiro a gente consegue mais alguns aí, e vai conseguir. Por fim, uma coisa inédita, que é a criação de lei de incentivo ao setor turístico. Não há nenhuma lei de incentivo fiscal ao empreendedor turístico no município. Não tem. O Jackson teve essa ideia, me passou, provocar o Poder Executivo e o Legislativo, sensibilizando sobre a necessidade de lei de incentivo fiscal aos empreendedores turísticos.
elaborar e apresentar sugestão de projetos de lei de isenção ou incentivo fiscal ao prefeito ou ao presidente da Câmara. Espera-se maior engajamento e incentivo ao empreendedor turístico para que este tenha segurança e maiores condições de investir na sua atividade. Os parceiros seriam a nossa secretaria, a prefeitura e a Câmara dos Vereadores. Até a primeira quinzena de agosto, nós já teremos esse projeto de lei e, se isso for aprovado na Câmara, pronto, no próximo semestre já ficaria valendo. Não sei se imediatamente, questão de tributo eu não entendo, mas parece que não sei se tem que esperar até o ano que vem, não sei. Mas que a ideia é que o investidor turístico tem de alguma forma um incentivo fiscal. Estou fazendo turismo, então você tem um incentivo X. Isso para melhorar, né, o comprometimento do empreendedor turístico. Essas seriam as metas assim, imediatas que a Secretaria está fazendo, que a gente entende que vai lá onde necessita mesmo, na veia. Você vê que a gente não falou nenhuma vez aqui em fazer carnaval, em fazer eventos, a gente não falou nada disso. A gente não tem nada estruturado ainda direito, vamos fazer as coisas devagar, consolidadas, tijolo a tijolo, junto com os empreendedores, né? Aqui a gente, nesse circuito aqui, a gente tem um portfólio dos empreendedores deste circuito, tá? Que seria o de São José. Eu já até mostrei naquela outra reunião. E vamos supor que eu estou mostrando isso para uma agência de viagem. Olha, a sua possibilidade de percorrer o segundo distrito é essa aqui, ó. Tem o Complexo Cultural, tem a Larisol, você pode ir para a Paróquia São José, você pode ir no Remanso Verde, almoçar lá, você pode ir na Goiabada, pode ir na Fazenda Simpatia, que às vezes eles podem até receber, por enquanto eles são mais para grupos fechados religiosos. Tem o Recanto da Siriema, que é um camping, nós temos uma hospedagem lá também, que é lá já perto de Amparo. Ou então você pode ir para Cachaçaélia, pode ir para Cachoeira. Então eu mostro isso aqui para ele. E mostro também a estruturação de tempo. Aqui, olha, dá do Recanto da Siriema, mais ou menos, leva 17 minutos, 6,3 km até o sítio das Goiabas. E assim por diante, eu vou mostrando, eu estou vendendo um produto, não sou eu que vou vender, mas eu fiz a estrutura. Lembra que eu falei para vocês que é a função do poder público? Então, eu tenho que fazer isso. Tá aí. Porque, se um turista quiser, se um grupo de uma agência de viagens quiser saber, mas qual é a distância que tem de um para o outro, o que tem, quanto tempo leva, a estrada é ruim, não sei o que, tem tudo isso, ó. Tem esse tempo, a estrada é assim, aquele cara vende isso, aquele cara faz aquilo, leva tanto, são tantos quilômetros, tem subida, não tem, eu sei que eu fui, né? Tem sinalização, não tem, agora eu espero que em pouco tempo tenha. Então eu vou dar uma segurança para o cara vender o meu produto. Então a agência de viagem, ó, lá é legal, lá é organizado, vou levar o grupo assim que vale a pena, né? Então essa seria a parte do que a gente falou de roteirização, da nossa parte para vender para o empreendedor que vai trazer o turista, né? Então vamos passar logo para a parte de final. Então, como eu falei para vocês, ações a serem encaminhadas para execução em 2022. Material gráfico, impressão de 5.000 revistas. Esse número aqui ainda pode ser mudado, acho que o Jackson até já aumentou isso, não me lembro. Impressão de 5.000 revistas, 3.000 cartilhas, 5.000 mapas e 1.000 adesivos automotivos. Serviço e design para a construção de um site. Hoje em dia, tudo é pela internet, mas não adianta a gente... Todo mundo é curioso, mas tem um profissional que sabe fazer um site bem feito, sabe como fazer a diagramação, sabe como inserir. Então, a ideia nossa é abrir uma licitação e contratar esse serviço para a Secretaria. Serviço de gestão de redes sociais com impulsionamento. É um outro profissional. Tem um profissional que fica aí o dia inteiro impulsionando as publicações. Ele sabe para onde, ele sabe para quem, quando fazer, né? Ele sabe qual é a foto melhor, ele sabe qual é a mensagem melhor que tem que ser dada. Isso tudo a gente tem na secretaria aqui, a gente pode fazer, mas não é profissional da área. Então o Jackson teve essa ideia de fazer uma coisa profissional, onde o profissional esteja divulgando os empreendedores turísticos, tá? Por nossa conta. Talvez lá na frente, com parceria, manutenção, a gente pode ver se o empreendedor participar disso também.
Serviços de fan-tour. Nós vamos contratar uma empresa para fazer 4 fan-tours externos. Então seria o seguinte, uma excursão de agentes ou guias turísticos de outros lugares, empresas turísticas e tal, que venham ao município. Nós oferecemos essa estadia para eles, assim, nós convidamos esse grupo para vir. Então, venham grupos de 20 pessoas que nós vamos oferecer para você uma hospedagem, nós vamos oferecer para você alimentação, lanche, translado, sendo 2 em cada semestre, 1 para cada distrito. Ou seja, num fim de semana, numa sexta-feira, chegam grupos de 20 pessoas, só donos de agência, guias turísticos do Rio de Janeiro, São Paulo, região, e vem e se hospeda no Hotel Terra do Sol. Toma um café da manhã lá, dali ele vai percorrer o primeiro distrito, um exemplo. Então ele vai conhecer a fazenda, vai conhecer lá o Memorial Santa Rita, vai na Delicatessen não sei o quê, vai lá no Peter Pan, depois ele vai, enfim, vai lá na Iaci Merique, vai lá no Tibá, né? Tudo. Então ele faz esse circuito, ele vai almoçar num restaurante, pode ser na Iaci, pode ser em qualquer outro lugar, e depois no final ele tem um lanche à tarde, tá? Tudo oferecido por nós. Eles não gastam nada, eles são convidados, eles estão lá para ver se aquele produto é interessante para ele vender lá, né? Então, depois ele volta, a nossa ideia, cara, aí ele já volta para o hotel do 2º distrito, que vai lá e fica lá no hotel. A noite é livre, aí é geralmente assim, né? O happy hour, às vezes alguém quer fazer um happy hour ou não. No dia seguinte, naquele hotel do 2º distrito, ele vai tomar um café da manhã e vai percorrer o 2º distrito já no dia do domingo, né? Fez isso no sábado, fez isso no domingo, mesma coisa, depois ele vai embora. No outro final de semana, os outros 2 distritos. Isso no primeiro semestre. No segundo semestre, repete a mesma coisa. Aí já são outras 20, por favor, 20 pode ser mais, pode ser menos. Outras 20 pessoas vão no segundo semestre fazer a mesma coisa. Tudo bancado por nós. Geralmente, quem banca isso é o próprio empreendedor, porque é interessante que ele traga, né, que venha à cidade esses formadores de opinião, entre aspas, que são os que compram mesmo, que trazem os turistas. É interessante que o hotel ofereça hospedagem, é interessante que o restaurante ofereça alimentação, mas nesse caso a gente pensou, a gente dá o pontapé inicial, dá uma força. Então, a prefeitura bancaria esse serviço desse fan-tour, desses 4 pelo menos. Tá? Então, seria um início. É isso que é um fan-tour. Projetos de sinalização turística, aquilo que eu já falei com vocês, confecção e instalação de placas oficiais e artesanais de informações turísticas e geográficas. É o que eu falei agora. Ainda nós estamos, esse ano, vamos fazer isso. Estamos terminando agora o projeto e vamos apresentar para o prefeito. Então, uma cidade sinalizada, não tem comparação. Dá uma segurança. Eu sei muito disso por causa dos meus hóspedes, né? Que às vezes as pessoas se perdem até para aqui, ali no meio que é na Barra Santa Teresa. Às vezes vai parar lá em Banquete, vai parar no céu onde. E eu também não tenho sinalização, também faço a meia-culpa, né? Então, a sinalização dá uma segurança para o turista, o horário que ele vai chegar, né? Mostra uma certa organização. Capacitação, oferecer palestras por etc. para os empreendedores turísticos, também esse ano, eu considero isso aqui já uma palestra de incentivo, né? Mas nós vamos capacitar setores, vamos falar sobre história de Bom Jardim num dia, outro dia nós vamos falar sobre os equipamentos culturais, nós vamos falar sobre agroindústria, né? Beneficiamento de produtos agrícolas para a venda do turismo, vamos falar sobre artesanato e assim por diante. A lei de incentivo, nós temos 2 que nós conseguimos agora, que está indo para a Câmara, que é o do preço público, que o Jackson falou aqui no início, que a cultura teria uma renda, vamos dizer assim, mais ou menos fixa, né? Dependendo do movimento, para o Conselho de Cultura. O que seria essa renda, rapidamente falando? Seria que a partir do momento que for promulgada essa lei, todo o espaço público de Bom Jardim pode ser alugado.
Então ninguém mais vai fazer nada de graça. Se o cara quiser alugar o galpão cultural ali do lado de fora para fazer um evento, faz, vai pagar X. Se o cara quiser usar esse teatro aqui, faz, vai pagar X. E assim por diante. Numa quadra, até na casa de cultura, e assim por diante. Essa renda vai lá para onde? Conselho de Cultura. O Conselho de Cultura vai elaborar políticas de cultura com esse dinheiro. O nosso, do turismo, é melhor ainda. Mas como o Jacques não falou o que exatamente, eu também não vou falar. Então, se for concretizado isso, a gente vai ter por mês uma renda fixa aí, pelo menos uns 5 mil reais. Seria um pouco diferente da cultura. Da cultura ia entrar se houvesse o aluguel, aí o parte vira. O nosso não, como é um imposto, ele entra todo mês. Tá? De uma empresa, não sei o que é direito. Então isso aí é como a Yaci falou, um dinheirinho desse vai para a mão do Conselho de Turismo. Poxa, vamos fazer um negócio de uma placa turística assim, vamos, se o Conselho aprovar, faz. Se tiver, vamos fazer mais um fan-tour que deu certo, vamos, se o Conselho aprovar, faz. E assim por diante. O paisagismo, tá? Projeto que, isso é recente também, projeto que prevê a retirada das fiações obsoletas nos postes, melhoria dos jardins e algumas intervenções necessárias nos muros, praças e outros. Por quê? A gente tem observado que a cidade de Bom Jardim é muito poluída de fio. Não é só Bom Jardim, não. Né? O Brasil inteiro é assim. Então, aqui a Ana brinca que o cara senta lá no casarão, na janela, a paisagem é só fio na janela, assim. Né? E detalhe, aqueles fios, a maioria está obsoleto, não funciona mais. Então, tem uma legislação que o poste, parece que é da Enel, que ele aluga para os outros colocarem fio, mas em compensação ela não está fazendo a manutenção e a retirada dos fios velhos. E também, nesse projeto, aproveitar sobre a melhoria de jardins, não sei se vocês sabem, mas a Prefeitura adquiriu vários tipos de plantas que vai enfeitar a cidade. E essas coisas dos muros, por quê? Não sei se vocês já perceberam, mas ali naquela rua das sombrinhas, que não é mais sombrinha, agora é dos triângulozinhos ali, o proprietário está pede a prefeitura para fazer intervenção no muro ali. E aquilo é muito legal por um lado e pode ter polêmica por outro, porque aquilo não passou por um crivo cultural, turístico, né? Que foi uma coisa entre prefeito e empresário. Então a gente vai ver se, prefeito, quando a gente for assim, pô, chama a gente para conversar, de repente a gente dá até uma outra ideia, não é para não fazer não, mas a gente dá uma outra ideia, melhor seria assim, melhor seria assado. O conselho pergunta, conselho, o que vocês acham daquelas intervenções lá? Não, eu acho ótimo, então legal. Não, eu acho que poderia ser assim, a gente encaminha a sugestão do conselho. Aliás, é muito importante a participação do conselho. Eu sugeriria quem não participa do conselho para passar a participar no grupo dos empreendedores de turismo. Quando eu tiver a reunião, eu vou colocar para ver se as pessoas se engajam mais a participar. E as ações vislumbradas ainda a serem elaboradas. Tá? Festival de inverno, há uma ideia nossa de fazer um festival de inverno. Não sei como, não sei que dia, só sei que surgiu a ideia. Nós vamos debater isso. Não sei se a prefeitura, com a hotelaria, com a gastronomia, não sei, a gente vai estudar. O segundo evento do café deve acontecer, porque o primeiro foi um sucesso. É uma coisa, como eu falei antes, não é a prefeitura que realiza, né? É a federação, é a entidade que realiza, a gente apoia. Tá? Projeto de visitação às Furnas de Mão de Luva. Isso aqui é uma parceria com a Elera, que é a antiga Brookfield, que é detentora da usina, né, de energia, que tem aquela parte onde fica a caverna dos Furnas de Mão de Luva, fica na propriedade deles. Então a gente tem um projeto, nós fomos lá, sinalizamos tudo, um projeto em que o turista vai poder visitar essa caverna com toda a intervenção, com cordinha, com placa, com pontezinha, com uma escadinha que ele pode descer. Isso é muito interessante. Não tem na região, assim, um ponto geográfico em que você pode dizer, aqui teve uma intervenção do Mão de Luva. Você tem Cantagalo, que é a maior história de Mão de Luva, começa em Cantagalo, parece que ele foi capturado lá, tudo começou em Cantagalo e tal, aquela história toda. Mas um local físico, onde o cara pode ver uma intervenção
do personagem não tem. Bom Jardim tem. É chamado Furnas do Mundo de Lua pelo IBGE. Então, a gente pode, dali, criar uma situação, toda uma situação, né, de turismo de histórico, ou mesmo místico, né, daquele personagem, e temos onde visitar. Então, tem um projeto em andamento, falta a finalização de orçamento, nós vamos mandar para a empresa, esperando que a empresa até banque isso, tá? Tem razões simples, mas que permita essa visitação. E aí temos que passar pela segunda etapa com outro proprietário, deixar a gente passar também ali na propriedade dele, que é uma outra etapa. E o Natal Luz, que é um Natal que o Jackson já imaginou desde esse ano agora, que ele não conseguiu realizar do jeito que ele queria, mas vai tentar, que seria, né, com muitas luzes, muita iluminação, muita coisa. Coisas também a se consultar o conselho sobre essas intervenções. Então, gente, essa é a apresentação que a gente queria fazer para vocês. Não vai ser por falta, eu não quero que seja por falta de apoio que o turista não veio a Bom Jardim porque a estrada estava ruim. Não quero que venha porque está faltando sinalização. Não quero que venha porque o hospital não está funcionando direito, ou porque as pessoas atendem mal, ou porque o ônibus não funciona. Não. Ele pode não querer vir por outros motivos, mas não por esse. Aí termina a minha participação enquanto público, né? Agora, eu, enquanto privado, faço o meu papel. Eu anuncio no Airbnb, anuncio no Facebook, recebo pessoas lá. Então, essa é a parte do privado. E lembrando a vocês que tudo é devagar. Nós não temos aqui uma pretensão de fazer nada correndo. Se a gente precisamos todos sem nada estruturado, assim, pelo menos nem sinalização turística a gente tem, entendeu? A coisa vai devagar, vai funcionando. Não existe assim, vamos preparar para receber o turista. Abriu a porta, entra o turista. Não existe isso. As coisas vão devagar, o cara vai acreditando naquilo, as agências de turismo vão cada vez mais trazendo turista. Nós estamos recebendo telefonemas de pessoas querendo vir, eles já estão chegando, aos poucos eles já estão chegando. Então era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço aí para quem veio a presença. Qualquer coisa a gente está na secretaria para qualquer dúvida. Obrigado.